Bom dia, amados, bom dia, povo de Deus, a missão acolhedora com mais uma partilha, e hoje eu vou fazer uma partilha um pouquinho diferente daquela que nós estamos fazendo. Hoje eu vou nos nossos livros históricos da Sagrada Escritura. Vou lá no livro de Neemias, e a mensagem que temos para hoje é uma mensagem de ir em frente, de ter coragem, aquilo que o Senhor coloca no coração que nós temos que fazer. Não podemos desistir. Eu vou fugir um pouquinho, mas vocês veem que eu venho falando do Espírito Santo, venho falando do que Deus quer de nós. Falei da luz ontem, e agora eu vou falar do que a luz pode iluminar, porque eu vou falar de Neemias, que ouviu o Senhor, que orou, que vigiou, jejuou, e ouviu o Senhor e foi em frente. A palavra é linda, amados. Vem comigo, vamos partilhar. Capítulo 2. Era o mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Peguei o vinho que estava diante do rei e lhe ofereci. Como em sua presença eu nunca estivesse triste. O rei disse-me: por que estás com o rosto abatido, já que não estás doente? Só pode ser tristeza do coração. Fiquei muito apreensivo e respondi: viva o rei para sempre. Como meu rosto poderia não estar triste quando a cidade onde os túmulos de meus pais está em ruínas e suas portas consumidas pelo fogo? O rei disse-me: que desejas? Fiz então uma oração a Deus do céu e depois disse ao rei: se for do agrado do rei, se o teu servo achar graça diante de ti, manda-me para Judá, a cidade onde encontra os túmulos de meus pais, a fim de que possa reconstruí-la. O rei, com a rainha sentada ao lado, perguntou-me: quanto tempo vai durar a tua viagem e quanto estarás de volta? O rei mostrou-se disposto a mandar-me e eu indiquei a data do regresso. Eu disse ainda ao rei: se parecer bem ao rei, sejam-me dado cartas para os governadores de além Eufrates, para que me deixem passar até que chegue a Judá. E também outra carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira de construção para as portas da cidade do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que vou morar. O rei concedeu-me tudo, pois a bondosa mão de Deus me protegia. Eu me apresentei aos governadores do além Eufrates e lhe mostrei as cartas do rei. O rei também tinha providenciado para mim uma escolta de oficiais do exército e de soldado. Ora, o Horamita, Sanabalate e os funcionários do Amonitas, Tobias, foram informados de tudo e ficaram muito contrariados ao saberem que havia chegado alguém para cuidar do bem-estar dos israelitas. Amados, palavra linda, muito forte. Até vou deixar a Sagrada Escritura aqui do lado, amados, porque nós vamos fazer uma partilha. Eu vou ser bem rapidinho, para que nós possamos meditar. Vejamos, nós viemos falando do Espírito Santo que sopra.
da luz que ilumina. E agora o testemunho de alguém, de uma história viva da Sagrada Escritura, de Neemias. A cidade de Judá havia caído por terra, colocado fogo. Estavam mortos ali os pais de Neemias, seu povo. E Neemias era funcionário do rei. Ele estava ali diante do rei, ele era o servente, ele foi servir o vinho para o rei. Mas, como ele já havia jejuado, havia dias que ele não estava se alimentando direito, porque ele estava fazendo jejum, e ele havia falado com Deus, Deus despertou no rei o olhar para ele e perguntou por que ele estava triste. Aí ele disse. Aí, amados, mas o mais profundo de tudo isso foi quando ele pediu ao rei, quando ele disse, se o seu servo for digno, e o rei lhe ofereceu então as cartas, e ele foi para reconstruir. E se você vê, ali tinha os opositores, que obedeciam o rei, mas eram opositores. Por isso que ele pediu a carta do rei, porque se ele falasse que estava indo para reconstruir a cidade, se ele fosse pedir a madeira sem a carta do rei, ele jamais iria conseguir. E o rei ainda mandou para ele uma escolta, porque se ele tivesse sozinho, ele poderia ter sido morto, consumido o corpo dele, e aí não teria acontecido a reconstrução. Amado, leva isso num campo e preste atenção como Deus é bondoso. Como Deus foi bondoso com Neemias, e como Deus é bondoso comigo e com você, como Deus pode fazer para nós, assim como fez para Neemias. Se nós fizermos tudo certinho, buscarmos no Espírito e irmos para a luz, o Senhor vai ouvir as nossas preces e vai nos dar a provisão. Ele já havia dado para nós as visões. Ele deu para Neemias a visão, como é que estava a situação lá. E ele orou. E depois Deus então deu para ele então a provisão. Qual é a provisão? As cartas que ele precisava para reconstruir. E ainda mandou-lhe uma escola. Quer dizer, Deus vai mandar do céu para nós, amados, para mim e para você, nessa partilha de hoje, bem rapidinho, porque o nosso tempo é curto. Mas nessa partilha de hoje eu quero dizer a você que se nós estivermos em sintonia com o Espírito Santo, vivermos, na verdade, na luz, então Deus vai dar para nós a provisão, aquilo que nós estamos pedindo para a obra do Senhor, porque não é para nós. Então, a partir do momento em que nós ouvimos o Senhor, nós já não estamos mais no governo, o Senhor está governando. Estamos dando ao Senhor a liberdade de nos governar, porque nós não somos capazes de governar a nós mesmos. E a partir de então, o Senhor vai nos mostrar como fazer, vai nos dar a direção, as cartas, vai abrir as portas e ainda vai nos proteger com a sua guarda pessoal, que são os anjos. E eu creio que eu estou sendo protegido por São Miguel, São Rafael, toda a milícia celeste. Eu estou com as guardas celestes em torno de mim para fazer acontecer e levar essa mensagem da missão acolhedora aos quatro cantos da terra, custe o que custar, porque nós vamos pedir ao Senhor as cartas para todos os governantes do mundo, para aqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor, para aqueles que entendem que o Pai, o Todo-Poderoso, quer que nós façamos, nós estejamos na luz para mandar uma mensagem para aqueles que estão sofrendo. Amados, eu venho dizendo durante essa semana, nesses últimos dias eu tenho ouvido muitas notícias ruins. Eu tenho sido chamado para orar para pessoas que estão tentando suicídio o tempo todo. Amados, eu estou sendo chamado para dar conselho, para preparar as pessoas que estão vivendo em depressão e já não querem mais viver. Já estão em seus quartos de portas fechadas. Amado, e as cartas que o Senhor tem me dado, as portas dos cárceres que Ele tem aberto para a salvação desse povo, tem sido maravilhosa. E é por isso que eu creio, que eu estou pedindo também a vocês, amados, que dê um like, que vocês compartilhem, que enviem essa mensagem para os quatro cantos da terra. O Senhor está à porta e bate. Ele quer que nós abramos o nosso coração para que o seu próprio Espírito entre em nós e nós possamos então ver a luz.
e através da luz deixar que Ele governe. E aí Ele vai nos dar cartas, mensagem, palavras, direcionamento para salvar aqueles que estão na opressão, estão sendo oprimidos porque o nosso inimigo, o inimigo de Deus, está oprimindo o povo e nesse tempo de pandemia estão deixando o povo desesperado. Amados, jovens um após o outro, desanimando e tentando suicídio, ou até mesmo conseguindo, amados. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia desse povo. E com essa palavra de hoje, eu peço você que dê um like, compartilhe e que envie essa mensagem para os 4 cantos da terra, porque o nosso Senhor Deus vai nos dar a carta para que nós possamos ir até Judá, para que nós possamos ser como Neemias, reconstruir a casa do Senhor sobre a terra. Amado, tenha um grande dia. Deus abençoe. Dê um like, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Não se esqueça. Oi, vai lá no YouTube. Eu preciso que vocês nos ajudem, porque a nossa mensagem não pode parar de ir para os 4 cantos da terra. Amado, tenha um grande dia.